Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, caso ainda não fosse inscrito, deixasse seu comentário, seu like e compartilhasse este vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais. Aqui na descrição você encontra todos os links e explicações sobre o nosso projeto. Mas eu queria deixar um aviso antes de começar, né? Este caso, particularmente, eu acho muito difícil. E ele pode gerar alguns gatilhos emocionais em algumas pessoas. Apesar de, todos sabem, eu passo muito tempo lendo e escrevendo sobre os horrores que outros seres humanos fazem uns aos outros. Este caso é realmente assustador. Eu não produzo apenas para o Paralelo Metafórico. Também tem alguns canais parceiros, que nem a Mirla Prado, o Chamal, o Júlio Chagas, o Marcos do Insólito. Eu produzo texto, roteiros e edito. Bom, eu tenho filhos, mas tenho certeza que mesmo quem não tem vai concordar comigo. Ter filho vira sua vida de cabeça para baixo. Eu falo isso porque quando você traz outra pessoa ao mundo, tudo muda. Você tem que fazer sacrifícios, porque você não vem mais em primeiro lugar. Bom, pelo menos era isso que deveria acontecer, né? E infelizmente, como sabemos, nem sempre acontece. Ninguém se abdica pelo bem-estar do filho. Ninguém não, perdoe, muita gente. Quando o bem-estar e a segurança de uma criança deixam de ser a principal prioridade dos pais, vocês podem imaginar que os resultados podem ser realmente devastadores. E foi exatamente isso que aconteceu no caso da personagem de hoje, que tinha apenas 10 anos de idade. Sua mãe tomou decisões terríveis. Ela falhou em proteger a filha e a situação rapidamente saiu do controle, sabe? As consequências então foram trágicas, muito trágicas. Victoria Martins. Ela nasceu no dia 23 de agosto de 2006 em Albuquerque, no Novo México. A sua mãe se chamava Michelle Martins e nasceu no Bronx, em Nova York. Só que ela se mudou para o Texas antes de se estabelecer finalmente em Albuquerque. Acontece que a identidade do pai biológico de Victoria não é conhecida publicamente. A mãe dela nunca falou quem era realmente o pai. E a menina também tinha um meio-irmão chamado Matthew, que nasceu em 2008. Felizmente, Matthew foi morar com o pai quando ele se separou de Michelle. Em 2016, Victoria estava morando com sua mãe em um complexo chamado Arroyo Villas Apartment, em Albuquerque West Side, e frequentava a Petroglyph Elementary School. Ao que tudo indica, ela era uma criança feliz, com um futuro brilhante pela frente. Adorava ginástica, natação e brincar com as amiguinhas. Victoria era uma garotinha doce e divertida, que estava sempre sorrindo. Mas, em agosto de 2016, sua mãe, Michelle Martins, que na época tinha 35 anos de idade, estava trabalhando em seu novo emprego, numa delicatessen. De acordo com os pais de Michelle, os avós da Victoria, são Joe e Pat Martins, Michelle trabalhava muito e amava demais seus filhos. Eles também falavam que ela nunca consumiu bebida alcoólica ou usava drogas. Michelle realmente era uma mulher, uma mãe solo, né? Uma mulher bem batalhadora. O que parece ser verdade, tá? Pois apenas 3 meses antes, em maio, Michelle passou no teste de drogas que os novos funcionários deveriam fazer para trabalhar na tal delicatessen. E ela não tinha nenhuma passagem pela polícia até então. Ok. Não podemos duvidar quando os pais de Michelle falam que ela realmente amava os filhos. No entanto, isso parecia ter mudado quando ela conheceu um homem. O que se sabe é que este homem se tornou essencial na vida dela. Mais do que qualquer outra pessoa, mais do que os filhos, a Michelle vivia apenas para ele. Essa mudança foi se tornando um pouco mais aparente por volta de maio de 2016. Michelle ligou para o Serviço de Proteção à Criança,
para informar que seu namorado, na época o David Hernandes, havia tentado beijar a filha, Victoria. Isso mesmo. Olha só. Hernandes tinha um histórico de abuso sexual, incluindo vários em sua própria família. Ele também foi preso por tentativa de sequestro de uma menina de 4 anos em 2013. No entanto, nunca foi acusado de agressão sexual e, embora tenha sido preso pela tentativa de sequestro, as acusações foram retiradas. Não está claro o quanto Michelle sabia sobre o passado do seu namorado. Eles terminaram o relacionamento e ela o expulsou de seu apartamento. O Serviço de Proteção à Criança então encaminhou o relatório de Michelle para o Departamento de Polícia de Albuquerque, mas eles não investigaram a denúncia, alegando que não poderiam agir em relação a uma tentativa de um suposto beijo. Infelizmente, alguém tentando beijar uma criança contra sua vontade não parecia ser um crime para os policiais da época. Em julho de 2016, Michelle conheceu Fabian Gonzalez, de 31 anos, num site de namoro. Gonzalez, que era usuário de metanfetamina, tinha uma longa ficha criminal. A gente nota que Michelle não usava droga, mas ela gostava de drogado, né? Pois é. Ele havia sido acusado de agressão contra sua ex em 2014. Em fevereiro de 2015, ele foi condenado a 2 anos de prisão em liberdade condicional supervisionada. Seu registro também incluía uma acusação de abuso infantil, dirigir embriagado e resistir à prisão. Novamente, não sabemos se Michelle conhecia o histórico do seu pretendente, mas provavelmente não, pelo menos num primeiro momento. O romance engatou de vez e Gonzalez se mudou para o apartamento de Michelle logo depois. Ele costumava levar outros viciados em drogas para o apartamento quando Michelle estava no trabalho e as crianças na escola. Ele e seus amigos ficavam sentados no sofá, usando metanfetamina e geralmente fazendo muita bagunça. Michelle deveria ter sido muito mais criteriosa sobre quem poderia entrar em sua casa, não é mesmo? Especialmente depois do que aconteceu com David Hernandes. Bom, embora ela não soubesse o que o namorado apontava enquanto estava fora, sem dúvida, sabia que Gonzalez era viciado e que isso poderia causar um comportamento perigoso e violento. Na verdade, ela nunca deveria tê-lo deixado chegar perto de sua filha. A prima de Fabian Gonzalez, Jessica Kelly, de 31 anos, tinha acabado de sair da prisão em 15 de agosto. Ela tinha um longo histórico criminal, tão longo quanto o dele, e foi presa diversas vezes por pequenos crimes, e assim como Gonzalez, Kelly usava metanfetamina regularmente. O homem, então, sem mais nem menos, convidou essa prima para morar no apartamento de Michelle, cobrando uma mensalidade, um aluguel de $50, mas Michelle nem sabia disso. É desconhecido também o porquê dela ter permitido, afinal, a casa era dela. Em 23 de agosto de 2016, as coisas começaram a ficar confusas. Era o aniversário de 10 anos de Victoria. John e Pat Martins, avós da menina, ligaram para dar os parabéns à neta naquela tarde. Ela havia comemorado seu aniversário numa festinha na escola com suas amiguinhas. Bem mais tarde, na madrugada do dia seguinte, por volta das 4h30 da manhã, do dia 24 de agosto, a polícia chegou ao complexo de apartamentos Arroyo Villas, depois de receber ligações de apartamentos vizinhos a respeito de uma perturbação justamente onde Michelle morava. Michelle e Gonzalez estavam do lado de fora quando os policiais chegaram. Ambos pareciam que estavam muito machucados, como se tivessem entrado em luta corporal. Michelle tinha um corte profundo no rosto e Gonzalez um corte acima do olho esquerdo. Jessica Kelly permaneceu dentro da casa. Quando a polícia a chamou para sair, ela trancou a porta e pulou pela varanda do apartamento do segundo andar, fraturando os 2 tornozelos. Assim que a polícia prendeu os 3, eles entraram no apartamento para verificar o local. Afinal, os vizinhos relataram que havia uma criança lá dentro e se depararam com uma cena verdadeiramente horrível. Havia fumaça saindo do banheiro, então eles foram investigar. Deitado na banheira estava o corpo sem vida de Victoria Martins. Ela havia sido desmembrada, parcialmente embrulhada em um lençol e queimada. Victoria também tinha sido
violada. Michele, Gonzalez e Kelly foram levados à delegacia para serem interrogados. Gonzalez foi interrogado pela polícia por 9 horas seguidas. O tempo todo, ele insistiu que não violou e nem matou Victoria. Kelly se recusou a ser entrevistada sem a presença de um advogado. Quando Michele foi entrevistada, tudo mudou. Ela disse que Victoria morreu porque havia recebido uma injeção de metanfetamina na tentativa de acalmá-la. Sabe por quê? Para Gonzalez e Kelly poderem violá-la. Michele apenas observou enquanto Gonzalez e Kelly abusaram da própria filha, enforcaram, esfaquearam e desmembraram Victoria. Isso mesmo, a mãe amorosa, trabalhadora, que não usava drogas, mas que se envolvia com pessoas erradas. Olha só o que ela confessou à polícia. Michele disse que era costume dela procurar homens na internet para ir à sua casa para que eles pudessem fazer sexo com a própria filha, para que ela pudesse assistir. Michele, perante os policiais, confessou de forma natural ter cometido alguns dos atos mais hediondos imagináveis contra a pequena Victoria, junto com Gonzalez e depois quando Kelly se juntou ao trio. Todos, incluindo detetives, acreditaram na mulher. Rapidamente o caso explodiu nos jornais locais e tomou proporções a nível nacional. No dia 8 de setembro de 2016, Michele, Gonzalez e Kelly foram indiciados por várias acusações. No entanto, reconstruir o caso, tendo como base a confissão apenas de Michele, estava se revelando extremamente difícil. Isso porque outras evidências, incluindo amostras de DNA, informações do relatório da autópsia de Victoria e registros telefônicos, apontavam em uma direção um pouco diferente. Vamos lá. O que realmente aconteceu? Em 29 de junho de 2018, quase 2 anos após o assassinato de Victoria, o promotor público Raul Torres, que assumiu o cargo em janeiro de 2017, deu uma entrevista coletiva na qual fez várias revelações surpreendentes que virariam completamente este caso de cabeça para baixo. Seus investigadores chegaram a essas conclusões depois de 1 ano e meio analisando as evidências e conduzindo inúmeras entrevistas com testemunhas oculares de forma independente. Olha só o que o promotor Raul descobriu. Victoria foi morta, na verdade, entre 7 e 8h45 da noite, quando Michele e Fabian estavam em uma casa localizada em Salt Valley, o que significa que eles não estavam no apartamento de Michele quando Victoria foi assassinada. Um DNA encontrado no corpo da menina implica que uma quarta pessoa estava presente, um homem. E segundo o promotor, a linha do tempo teria sido a seguinte. Às 11h40 da manhã, Gonzalez e Michele foram à casa de um conhecido para comprar drogas. Victoria estava na escola. Essa pessoa disse a eles que Jessica Kelly não deveria estar no apartamento porque ela estava metida com coisas pesadas. Às 2h30, Gonzalez e Michele voltam para o apartamento, mas saem novamente. Às 2h36, Michele mandou uma mensagem para sua mãe, perguntando se ela poderia pegar Victoria no ponto de ônibus depois da escola. Às 2h37, a mãe de Michele liga para ela, mas Michele ignora a ligação. Gonzalez então convence Michele a pedir a Jessica Kelly para pegar Victoria no ponto de ônibus. Michele não tem certeza, porque ela desconfia um pouco da Jessica, mas Gonzalez diz que está tudo bem, por mais louco que isso possa parecer. Às 2h39, Michele manda uma nova mensagem para a mãe, dizendo que não precisava mais que ela fosse pegar Victoria. Às 3h da tarde, Michele e Gonzalez vão para a casa de outra pessoa, de um conhecido deles. Às 3h37 da tarde, Michele manda uma mensagem para Kelly, pedindo para que ela pegasse Victoria no ponto de ônibus. Às 4h08 da tarde, Michele manda novamente uma mensagem para Kelly, mas não recebe uma resposta. Às 4h35 da tarde, Victoria é deixada no ponto de ônibus escolar.
Às 4h45, ela vai para casa, mas ninguém sabe se ela voltou sozinha ou se realmente Kelly a encontrou no ponto de ônibus. Às 5h07 da tarde, Michelle e Gonzalez voltam para o apartamento. Às 6h05, Victoria vai ao ponto de gasolina com Gonzalez. Ele chamou a menina para ir com ele abastecer o carro. Às 18h09, Kelly recebe um telefonema de sua irmã e diz que está tendo alucinações, provavelmente pelo uso de anfetaminas ou outro estimulante. Às 6h15 da noite, Victoria e Gonzalez voltam ao apartamento. Às 6h30, Michelle e Gonzalez saem novamente. Às 7h02 da noite, Michelle e Gonzalez voltam ao apartamento. Boa coisa eles não estavam procurando, né? Então, às 7h05, um dos vizinhos afirma ter visto Victoria viva, passando pelo corredor. 1 minuto depois, Michelle e Gonzalez saem de casa novamente. Kelly e Victoria ficam sozinhas em casa. Entre 7h38 e 7h59 da noite, Michelle e Gonzalez vão para uma casa em Salt Valley, a casa que o promotor falou. Às 8h45 da noite, Michelle e Gonzalez voltam ao apartamento, mas não entram. Eles ficam sentados no carro, escutando música. Às 8h48, o corpo de Victoria é visto fora do apartamento por uma testemunha ocular. Ela está sendo carregada por Kelly, escada abaixo, enrolada em um cobertor. Kelly então volta a subir as escadas com o corpo, quando vê Michelle e Gonzalez subindo. Michelle e Gonzalez entram no apartamento pouco tempo depois. Então, Kelly diz para Gonzalez que Victoria está morta. Michelle provavelmente não escuta a conversa no primeiro momento. Eles discutem como esconder o assassinato, limpar a cena do crime e enterrar o corpo. Até então a gente não sabe o que aconteceu. Gonzalez então distrai Michelle, dizendo para ela fazer o jantar e depois que ela fosse para a cama, que ele iria em seguida, para os dois terem relação. Ok. Então, Gonzalez e Kelly removem os braços de Victoria com uma faca. Gonzalez também removeu alguns de seus órgãos, mas não fica claro o porquê. Eles então colocam os restos mortais em um saco de lixo e limpam o sangue, o melhor que podem. Eles então colocam os restos mortais na banheira. Segundo o promotor Raul, Michelle já estava na cama durante esse tempo. Ninguém sabe ao certo porque Michelle, ao chegar em casa, não foi ver como sua filha estava no quarto. A mulher afirmou que a tinha visto há pouco tempo e achou que ela estava dormindo. Mas este é um ponto que confundiu os investigadores. Gonzalez vai para o quarto e se deita na cama com Michelle. Kelly, de repente, entra no quarto e ataca os dois com uma barra de ferro. Em algum momento, está confuso, mas vai se esclarecer. Em algum momento, entre 1 da madrugada e 4, quando a polícia chegou, Kelly removeu os detectores de fumaça do apartamento. Pouco antes da chegada da polícia, Gonzalez e Michelle saem do apartamento. Kelly permanece lá dentro e ateia fogo no corpo de Victoria na banheira. Vocês lembram que a polícia chega e está com fumaça, né? Às 4h30, a polícia finalmente estaciona, chama Kelly para sair do apartamento. Ela tranca a porta e pula da varanda, fraturando os tornozelos. Todos os 3 são presos. A polícia então entra no apartamento, como disse no início do vídeo, e encontra os restos mortais carbonizados e desmembrados da pequena Victoria. A causa da morte de Victoria foi estrangulamento manual. A compressão no pescoço prejudicou o fluxo de sangue para o cérebro, levou à perda de consciência e em seguida à morte. Refutando ainda mais a confissão de Michelle, a autópsia de Victoria não mostrou qualquer presença de metanfetamina no organismo da menina. Um baixo nível de etanol foi descoberto, mas isso foi atribuído à formação durante a decomposição. Inicialmente, acreditava-se que Victoria havia sido violada, mas depois de reexaminar o relatório da autópsia inicial, os especialistas determinaram, em janeiro de 2019, que Victoria não havia sido estuprada na noite que foi morta. Tragicamente, a autópsia mostrou que ela tinha DST,
que foi o resultado de uma agressão sexual cometida contra Victoria meses antes do assassinato. Ninguém sabe ao certo quantas vezes, infelizmente. E Michelle sabia. Vamos lá. O DNA de Gonzalez não foi encontrado em nenhuma parte do corpo de Victoria, mas sim de um homem completamente desconhecido. Na delegacia, quando a entrevista de Michelle ocorreu logo após o assassinato de Victoria, a polícia não tinha um perfil psicológico para ela. Portanto, eles presumiram que poderiam acreditar na mulher, principalmente pelos detalhes que relatou na confissão. Depois que as revelações foram feitas, as acusações de assassinato contra Michelle foram retiradas. Em 29 de junho de 2018, ela aceitou um acordo de confissão e sua pena foi reajustada para 15 anos de prisão. Para muitos, essa foi uma decisão equivocada. Michelle não é inocente. É uma assassina que explorava sexualmente a sua filha em troca de dinheiro. O mais difícil é que ela nem era viciada. Ou seja, Michelle contribuiu para uma situação que permitiu que sua filha fosse morta. E ela precisava ser responsabilizada por isso. E o mais absurdo é que foi, de alguma forma, coagida pelo namorado para inventar toda aquela história inicial. Em 4 de janeiro de 2019, Kelly aceitou um acordo judicial e em 7 de janeiro do mesmo ano, as acusações de estupro contra ela foram retiradas, mas ela foi condenada a 50 anos de prisão. Ao contrário de Michelle e Kelly, Gonzalez não aceitou o acordo judicial e foi levado a julgamento. Tal como aconteceu com Michelle, o gabinete do procurador distrital retirou as acusações de homicídio e estupro contra Gonzalez em 2018, por provas puramente circunstanciais. Mas, alguns meses depois, ele foi novamente acusado de abuso infantil e várias acusações de adulteração de provas. O mais inacreditável é que Gonzalez foi libertado da prisão em novembro de 2019, após 3 anos e 2 meses. Ele está atualmente em prisão domiciliar, enquanto aguarda um novo julgamento. Libertar Gonzalez parece algo completamente insano, né? E é. Obviamente que é. O homem era conhecido por ser um enganador e manipular Michelle, convencendo-a de que seria bom deixar sua filha com Jessica Kelly, que ele sabia ser perigosa. Então, ele ajudou Kelly em seu plano para encobrir o assassinato e esconder os restos mortais de Victoria, cortando seu corpo, sem contar a presença desse homem desconhecido no local do crime, que até hoje não foi divulgado quem seria. Por fim, em setembro de 2018, Kelly disse ao juiz que, na noite em que Victoria foi morta, um homem apareceu procurando um tal de Favo, que era o apelido de Gonzalez. De acordo com Kelly, ela disse que Gonzalez não estava lá, apenas ela e Victoria. Segundo Kelly, o homem entrou no apartamento e matou a Victoria como vingança por algo relacionado a drogas ou gangues. Ao sair do apartamento, o homem disse a Kelly que Gonzalez errou e sabe o que fez. Amostras de DNA encontradas no corpo de Victoria não conseguiram apontar nada além de que o material genético pertencia a um homem. E não há material suficiente para que possa ser feita uma comparação com um banco de dados genealógico. Vale lembrar que em setembro de 2017, John e Pat Martins, avós de Victoria, entraram com uma ação contra a cidade de Albuquerque por não investigar as alegações de Michelle, de que seu namorado tentou beijar a Victoria, deixando de proteger a neta. Em fevereiro de 2021, o processo foi julgado improcedente e foi arquivado. Infelizmente, Michelle negligenciou a filha e isso causou a sua morte. Eu sei, é essencial que os envolvidos na morte da pequena Victoria enfrentem as acusações apropriadas. É vital que a pessoa que assassinou Victoria seja levada à justiça. Eu acho que os 3 estão envolvidos. E esse homem também, todos sabiam, né? A morte de Victoria era evitável. E embora os responsáveis devam ser processados,
as condições que levaram ao horrível assassinato da menina também devem ser examinadas e postas em prática. Michele é, sem dúvida alguma, a principal culpada da morte de sua filha. Bom, existem controvérsias, algumas pessoas acreditam na inocência de Michele, de que ela foi coagida, enganada, manipulada pelo Gonzalez, mas ela admitiu atrocidades na delegacia, inclusive que usava sua filha como um produto. O mais incrível é que vemos relatos de pessoas que vendem seus filhos ou a integridade física de seus filhos para conseguirem drogas, manterem seu vício. E Michele não, apenas por dinheiro. Notadamente, ela não era viciada em nenhum tipo de substância ilegal. E trabalhava. Não dá para compreender. De fora, parecia que Michele amava a filha, mas dentro de casa o negócio era bem pesado. Algumas pessoas apontam que tudo isso foi inventado por ela. Mas não, eu não acho que não. Porque nenhuma dessas situações que ela falou, em que estimulou o abuso da própria filha, tinha uma relação com o assassinato. Então foi uma confissão de livre e espontânea vontade. Outras pessoas acreditam que sim, outras que não. E assim vamos vivendo, né? E você? O que é que você acha? De quem é a culpa fundamental, digamos assim? Michele? Pelos inúmeros abusos, pela sua falta de ação, apaixonada pelo Gonzalez, o Gonzalez que abusou da boa vontade e da paixão de Michele, da Kelly, a prima de Gonzalez, que entrou na história e de alguma forma acabou assassinando a menina, ou realmente esse quarto homem, essa quarta pessoa, essa história é realmente verídica. Tem DNA dele no corpo da menina, não tem do Gonzalez. E aí? Ninguém sabe ao certo, infelizmente. O caso está estagnado desde então e não houve mais nenhuma atualização. Mas eu queria compartilhar com vocês, apesar de não ser um caso muito recente, um pouco conhecido, queria ver a opinião de vocês com relação a todo esse desdobramento. Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E é muito importante o engajamento, que eu sempre falo. Estou um pouco sumido aqui do YouTube, mas eu pretendo voltar, quem sabe, ou não. Então aproveitem os últimos vídeos ou a nova leva de vídeos, quem sabe. Muita coisa acontecendo, mas o que acontecer eu vou voltar aqui para explicar a vocês, tá? Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comentário, compartilhar o vídeo com os amigos, em suas redes sociais. Sigam o Instagram do Paralelo Metafórico, @Paralelo Metafórico, tudo junto, sem acento. O meu Instagram, @danielbruno.db. Marca a gente lá no Instagram, que a gente faz o repost para ajudar no engajamento, tá? Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Antes de terminar, queria saber como é que você avalia esse tipo de vídeo. É uma forma de narrar um pouco mais espontânea do que eu costumo fazer, sem aquela pressão sentimental que eu geralmente coloco, poucos cortes. Como é que você acha que foi a narração desse vídeo? Deixe aqui seus comentários, ok? Muito obrigado pela ajuda e nos vemos nos comentários. Até mais.